Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus amigos, minhas amigas que têm acompanhado aí o nosso podcast, nossos estudos bíblicos. Sido um momento gracioso da parte de Deus, temos aprendido bastante mesmo da palavra de Deus. E hoje nós estamos de volta para aprender mais um pouquinho. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem, debaixo do cuidado e da graça de Deus. Hoje, João capítulo 9, a parte 2, episódio número 115. Vamos lá aprender um pouquinho com Jesus. Devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Era um sábado de outono, o último outono da vida terrena de Jesus. E nosso Senhor fez uma pausa enquanto passava pelas ruas de Jerusalém para olhar um mendigo cego, conhecido por ser cego desde o nascimento. E a visão foi bastante triste, mas em vez de despertar a pena, a misericórdia dos discípulos de Jesus, parece apenas ter despertado a curiosidade deles, especulativa, porque eles pegaram e viraram para Jesus e falaram assim: quem é o culpado da cegueira desse homem, Jesus? Ele foi enviado ao mundo sem enxergar por alguma falha dele, ou ele dos pais dele, ou ele estava sofrendo por causa de falhas próprias ou por causa das falhas dos pais. E Jesus ele coloca essa questão insensata de lado, e os discípulos estavam longe de atingir o alvo, de saber o real propósito ali. Havia uma filosofia de sofrimento muito mais ampla, muito mais profunda do que eles sonhavam, do que eles imaginavam. E para aquela calamidade, aquela situação que se apresentava diante deles, era uma razão mais do que suficiente para a manifestação da misericórdia de Deus. Cristo, portanto, ele se recusa a ser arrastado para qualquer discussão infrutífera sobre a origem do mal, se ele é físico ou se ele é moral, como os teólogos por séculos têm discutido isso, né? Então, essa não era a sua missão no mundo. Ele veio entre nós para triunfar sobre o mal, não para explicar o mal. E por isso, diz aos seus discípulos, eu devo fazer as obras do meu Pai. Houve momentos, de fato, em seu ministério em que ele usou uma linguagem que só poderia ser comprovada que ele era o Filho de Deus. Como quando ele falou da glória que tinha com o Pai, antes que o mundo existisse. Mas aqui ele fala com igual clareza como Filho do Homem, em todas as coisas feitas à semelhança de seus irmãos. Nunca, jamais podemos se esquecer de que a obra de Cristo no mundo, ela foi incomparável. Ele não parecia ser apenas um homem, ele era Jesus Cristo homem. E essas palavras, portanto, nos revelam o espírito, o motivo e o princípio da única vida humana perfeita que já foi vivida. E é a esse respeito que o apresentam como nosso exemplo. Nosso Senhor aqui reconhece distintamente uma vontade superior, muito maior que a sua própria. E nos diz que ao traçar sua vida terrena, essa vontade foi sua estrela guia, foi a sua direção. Ele tinha todas as sensibilidades de um ser humano, embora sem pecado. Ele não só conhecia por experiência as urgências da fome, da sede, como ele também ansiava pelo descanso depois de um dia exaustivo de trabalho. Mas também ele amava uma sociedade amigável, como a família de Betânia, por exemplo. Nem mesmo Cristo agradou a si mesmo. Desci do céu, disse ele, para fazer a vontade daquele que me enviou. Aqui certamente existem lições excelentes, embora simples,
para todos nós. Em nossa vida diária, sentimos a força de uma centena de motivos diferentes. Somos influenciados por nossos próprios gostos, pelo exemplo, opinião dos outros, pela força das circunstâncias externas. Mas será que nós vemos se elevar acima de tudo isso, atravessar tudo isso, iluminar tudo isso, a vontade do nosso Pai que está no céu? Nós fomos enviados a esse mundo com diferentes dons, diferentes capacidades. Nós estamos colocados, nós se encontramos em diferentes estações, diferentes esferas. Mas Cristo, ele veio ao mundo não somente para expiar os nossos pecados, ele veio também para nos reconciliar com Deus. Também para nos mostrar como nunca antes o significado e propósito da vida, conectando tudo isso com a vontade perfeitamente santa e justa. Multidões incontáveis perceberam isso em sua própria experiência. Assim, as vidas mais humildes foram enobrecidas e as vidas mais ocupadas, consagradas por um motivo e uma influência que não era deste mundo. E como essas palavras de Cristo, devo trabalhar, nos fala da santidade do dever, nos mostra que a ideia de obrigação estava claramente presente na mente de Cristo. Ele achava que era certo obedecer ao seu Deus e Pai, que o havia enviado, e em vez desse sentimento ser algo enfadonho, pesado, era uma fonte de sua força espiritual. Ele vestiu a justiça como uma couraça. Por um lado, seu amor a Deus não fez sua obediência parecer supérflua. E por outro lado, a ideia de dever nunca esfriou nem diminuiu seu amor. Procure valorizar e cultivar o espírito de obediência amorosa. Se Cristo, por seu infinito sacrifício, te reconciliou com Deus, te redimiu da maldição da lei, é para que você possa servir ao seu Pai e ao seu Deus de coração. Ele chama a sua vida terrena, a vida dele terrena, de dia. E quando nenhum homem pode trabalhar, ele chama a sua vida terrena de dia, e o término, a noite, ele chama de um poder vindouro, quando nenhum homem pode trabalhar. Essa linguagem dele não pode ser enganosa. Ele previu de fato, com perfeita clareza, a glória que o aguardava e a obra interminável que ele realizaria por seu Espírito nos séculos vindouros. Mas a obra de sua vida aqui embaixo foi a preparação necessária e divinamente indicada para tudo isso. A semeadura era essencial para a colheita, e era uma época de semeadura limitada que jamais se repetiria. Foi somente no presente que as palavras de vida de Cristo, que estavam ainda frescas ali nos seus lábios humanos, puderam ser pronunciadas. Seus atos de bondade e compaixão pessoais pudessem ser realizados, que seu exemplo, destinado a ser tão infinitamente próspero, pudesse ser apresentado. E tomadas por si mesmas, essas palavras expressam apenas um fato simples, que ninguém pensaria em provar ou sonharia em negar. A vida vem apenas uma vez para cada um de nós. Por mais que gastemos ou que não gastemos nenhuma parte dela, voltará para ser gasta novamente. Não, jamais. Não podemos prolongá-la à vontade ou persuadi-la a demorar. Ela, a vida, se move implacavelmente como o ponteiro de um relógio. Todas as nossas atividades terrenas, meu querido, minha querida, nossos deveres, nossas atitudes de caridade, nosso serviço na causa de Deus e do homem, devem ser incluídas nela. Você aprendeu com seu mestre o verdadeiro valor e importância da vida e foi ensinado a gastá-la sob os olhos do Pai, que sem acepção de pessoas, julga de acordo com a obra de cada um. Qualquer que seja sua estação ou esfera, este é o caso, aqui e agora, dentro dos estreitos limites do presente. Nós temos a oportunidades, na verdade, no plural, que foram distribuídas a nós, para a realização de obras de fé e trabalhos de amor.
Essas oportunidades, se desperdiçadas ou se nós deixamos elas escapar, elas nunca poderão ser recuperadas novamente. Até mesmo aos escravos de Colossos, o apóstolo Paulo disse: tudo o que façais, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. No entanto, certamente na vida mais ocupada há espaço para atos de bondade e palavras de simpatia, para dar um copo de água fria, para proferir um conselho oportuno, para fazer muitas coisas por amor de Cristo. E nenhum homem pode exigir de suas mãos, mas especialmente aqueles cuja posição no mundo é independente e que tem muita liberdade de escolha quanto a maneira como empregaram o seu tempo, né? Eles devem levar a sério essas palavras. Cuide para que você consagre a sua luz, o seu tempo, enquanto é dia, ao serviço de Deus ou do próximo. Você tem todos os motivos, sim, para fazer isso. E pode muito bem ser estimulado e encorajado pelo exemplo de muitos à sua volta. Mas como é comovente o pensamento de que o nosso Mestre Jesus, quando habitava aqui na terra, disse aos seus discípulos: devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Agora é verdade que não só para o astrônomo, para o estudante fervoroso, mas para muitos além disso, que a noite é hora de labutar. No entanto, mesmo com todo o aumento do trabalho noturno no mundo, é de se esperar que tal trabalho seja sempre exceção e não a regra. A noite é a maneira da natureza anunciar seu sábado diário. O dia é peculiarmente a estação do trabalho útil, para atividades honestas, tirar tempo do dia, muito tempo do dia para descansar é desperdício. A noite é a estação do descanso. E aqueles que estão lá fora devem estar em alguma missão especial, talvez desonesta, como o ladrão costuma agir à noite, né? Mas o dia é a maior oportunidade que o homem honesto pode ter. A noite é a maior oportunidade para o ladrão. E assim Jesus sentiu que a vida tinha que ser repleta de trabalho útil e extenuante para a manifestação do reino de Deus. Agora eu te pergunto, quando a vida se encerrar e seu último dia desaparecer ao pôr do sol, surgirá a pergunta: o que você fez da sua vida? Que legado você deixou? E como você será lembrado pelos que ficaram? Eles chorarão a sua falta? Ou sentirão alívio pela sua partida? Pense nisso. É importante a gente pensar como nós estamos vivendo a nossa vida, fazer essa reflexão, essa introspecção. Jesus gastou todo o tempo dele prestando serviço a Deus, ao próximo, ao Pai dele no céu, servindo. E o que nós temos feito da nossa vida? Importante pensar nisso. Deus te abençoe. Eu te espero em breve no próximo episódio para nós juntos meditarmos mais e mais na palavra de Deus. Nunca é demais aprender os ensinamentos de Cristo. Temos muito que aprender e colocar em prática também, né? Isso é importante. Deus abençoe. Tchau, tchau.